Olá, aqui é Gabriel Cevalos, curador da exposição Deságua. Foi o resultado da segunda residência Formigueiro, parte integrante da 9ª edição do Festival Knobit. Essa residência só foi possível graças ao programa Cultura Circular do British Council, que pelo segundo ano nos incentiva a refletir e a produzir, a partir do campo da arte, formas sensíveis de abordar as transformações planetárias agenciadas pelas ações humanas. Especialmente aqui em Porto Alegre, em que as enchentes de maio de 2024 reforçam o desafio da cidade em pensar a sua convivência com o Rio Guaíba. As águas de um poderoso corpo hídrico que invadiu a cidade, de uma cidade que invadiu as águas. A proposta curatorial era pensar as paredes da galeria como telas, em que 3 trabalhos em vídeos seriam atravessados por uma instalação sonora, servindo como um trabalho original, mas também como uma trilha incidental para as imagens. Parte do título da exposição vem desse encontro, o som e as imagens em relação contínua no mesmo espaço, desaguando uns nos outros. Something that's really interesting to me is the city's relationship to the water and to the river, and of course being aware of the catastrophic flooding earlier this year. But on arriving, and I have only been in the city for one day, there's something that's really striking to me, that I haven't been able to access the water. O tema, quando eu recebi o convite, quando eu soube do tema, eu fiquei um pouquinho apreensivo, assim, né? Porque eu acho que é um tema um pouco caro, assim, para a cidade, bastante sensível. Mas como lidar com esse tema sem ser ofensivo, sem mexer em... abrir uma ferida que ainda não cicatrizou. Em torno de uma temática que, estamos todos ainda sensibilizados. Ainda e talvez para sempre, Estou muito curiosa de ver como é que a gente vai conseguir elaborar juntos algo que talvez a gente já devesse elaborar juntos, que é viver do lado de um rio e não ignorar a presença dele ou fazer de tudo para que ele não apareça na nossa convivência. And so the imagery of the flooding that I saw prior to arriving in the city is in my mind, but almost being here and walking the streets, I'm really curious to sort of invite discussion through work that I create around the relationship between the water and the city, and this idea of, as it was shared in the residency information, the city invading the river and then the river invading the city. And perhaps one of the important focuses for me is, how do you communicate this through sound? Sobre o Beirada especificamente, enquanto evento que vai acontecer na Orla, eu tenho... Acho que a coisa que mais me deixa curioso é de ver como que o público vai lidar com ele, assim, porque é a primeira vez que o Beirada acontece num local tão aberto, assim, né? A gente já teve situações que aconteceu, tipo, no Margs, um museu em que estava aberto ao público, qualquer um podia ir, mas ainda é um espaço restrito, um espaço de arte, assim. E essa vai ser a primeira vez que a gente vai se colocar completamente num espaço público, e fico empolgado para ver sempre como que o evento vai se descontrolar, assim. Então, o meu trabalho, mais ou menos, vai falar um pouco da minha relação com essa cidade, né? A minha relação com o rio, que não é uma relação muito direta, mas, ao mesmo tempo, o rio está presente na minha vida de uma forma, às vezes, até simbólica, né? Ele está presente na vida de todo mundo. E a ideia, então, é criar algumas narrativas que deem conta dessa relação da cidade, do rio e comigo, logicamente, né? Também estão sendo filmadas com um filtro que dá uma coloração avermelhada para a imagem. Essa situação, para mim, sugere um pouco de aconchego para essas imagens, mas também elas instauram assim, um sentido de alerta que a gente passou a sentir depois das coisas que aconteceram, né? E acho que o meu trabalho artístico, ele lida muito com essas questões sociais de denúncia, mas sempre por uma perspectiva muito pessoal, de chegar no que tem de humano por trás disso, né? E estando afastado, para mim era muito difícil chegar nesse humano, chegar nas pessoas mesmo. Então a possibilidade de vir para cá e ver com os meus próprios olhos, né,
Além, claro, da coisa afetiva de voltar e ver o que aconteceu com os amigos, com as pessoas próximas, com a própria cidade, né, do coração, mas essa possibilidade de sentir na própria pele, ver de fato o que aconteceu e o que está acontecendo. Então, para mim, foi um convite muito fortuito, assim, porque era algo que já me inquietava e que eu já sentia que eu queria endereçar de alguma forma, mas que eu não sabia bem como. Para a residência do Kino Beach, eu vou criar junto com a Camila Proto, minha parceira de trabalho, um pedaço de um projeto maior que a gente tem desenvolvido chamado Testemunhos da Terra, que é um projeto de fabulação crítica que tenta problematizar a criação ou o encontro de índices de ocupação guarani, ocupação dos povos originários, e como a gente produz ciência ou produz fatos científicos e a tênue linha que separa isso da produção de ficção ou de narrativas mitológicas, e o quanto talvez seja importante até a gente brincar com essas fronteiras, porque elas estão sempre em negociação. O som do Guaíba são os passos arrastados da minha avó quando a gente caminhava até a beira da rua dela. O som do Guaíba O som do Guaíba